A mim apetece-me fazer um desabafo. A mim surpreende-me que o Sr. Presidente fique surpreendido com os números. Mas enfim, porque esteve há 12 anos, em 3 mandatos sucessivos, que faz parte do Executivo Municipal, era Vice-Presidente, e portanto surpreende-me que fique surpreendido com os números. Eu não posso ficar surpreendido porque eu não os conhecia, mas já me surpreende que o Sr. Presidente fique surpreendido com os números. Mas enfim, isso são outras contas, não são do meu rosário. Outra questão só. O importante nos contratos não é o título, é o conteúdo. E, portanto, estamos a falar de um contrato de financiamento. Se lhe chama um acordo de reorganização ou o contrato de financiamento, não é importante. O importante é depois o conteúdo do mesmo contrato. E se assim é verdade, o município de Chaves já poderia ter até esta data, ter ele próprio, em vez de estar a pagar juros de 4%, podia ter feito o seguinte, que era ir à banca, conseguir, já que tem capacidade de endividamento, ir à banca e conseguir um juro na casa do 2%. Eu sei que está-se a rir, eu sei porquê. É porque não pode. Enfim, mas isso quero que seja o Sr. Presidente a dizê-lo, eu não quero dizê-lo eu. E portanto isso não tenho que ser eu a dizê-lo. Depois, e portanto aí também tinha alguma economia, ou seja, se a Câmara pagasse não tinha que pagar juros de mora. E depois, em que termos? Mas tem que dizer, nós queremos ouvir, queremos ouvir. Eu pedia ao Sr. Deputado que evitasse o diálogo. Queremos ouvir. Depois, para terminar, eu gostava que o Sr. Presidente me respondesse à questão que eu fiz. Quanto é que é de capital e quanto é que é de juros? Muito obrigado, Sr. Deputado. O Sr. Presidente tem a palavra, por favor. Não tenho o cálculo feito quanto é que é de capital e quanto é que é de juros, mas em futuro próximo essa separação será efetuada. Atenção, que fique aqui bem claro. Eu quero responder pelo passado. Eu não mostrei aqui nenhuma surpresa dos números. Eu simplesmente vos quero trazer a cada Assembleia Municipal os números absolutamente reais em cada momento. Filo na última Assembleia, estou a fazê-lo nesta e quero fazê-lo para o futuro. E quando eu disse que não queria julgar o passado, não pedi que deixassem de me julgar enquanto eu era responsável pelo passado. Mas também não quero recuar tanto para chegar a 2002 e também falar da dívida herdada em 2002. Muito obrigado, Sr. Presidente. Ora, em virtude de não haver mais inscrições, ia passar à votação. É o ponto número 12 da ordem de trabalhos. Quem vota contra? Quem se abstém? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 24. Abstenções quantas? 19 abstenções. De quem? Eu tenho aqui alguma dificuldade em separar os do MAI. Ora, os do MAI, se não se importam. Ora, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6. 6. MAI. Ora, 6 do MAI e 13 do PS. Quantas eram do PS? Do PS, 13. E da CDU? Disse. Como é que disse? Quem se abstém? Que eu vou ter. CDU 2. 2, 1. E o CDS? 1, 2 e os restantes são também votados. CDS 1. CDU 2 e CDS. C18 e 1, 9, 9, 3, 2. Votaram 6. 6. 6. 2 da CDU, do CDS. 1 do PS. Já só contém 19 abstenções. 13. 18. 13. 2, 1. 8 e 3, 9, 2, 13. 8 e 3, 11, 12 e 1, 13. 33 abstenções.
Quantas? 33 abstenções. 33? Então, são, Não, espera aí, pode 8, ser. 8, O maio foram 6. 8? 8. Senhores deputados, se não se importam, eu ia repetir a votação, porque temos que arranjar uma diferença. Há ali 2 presidentes de junta que estão juntos e eu queria estabelecer uma diferença. Muito obrigado. Eu ia repetir a votação, se não se importam. Portanto, quem vota contra, quem se abstém. Esse é para 3. Aqui está. 3. Agora 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 26, 27. 15, 15, 15, 15. Sim, são 27 abstenções. Pronto, já está. Abstenções do maio são 8, mas o resto está tudo preso. O 27 mais são abstenções. 6 mais 2. São 8? São 8 abstenções. São. Ao todo, Espera aí, votação. espera aí. 8, 2, 10, 11. Então, cotação. Vai. Cotação. 2, A totalidade? ora 13. Da totalidade são 27 abstenções. Sim, 27 abstenções. Há ali presidente de junta que não se abstiveram. Não, faltam, há ali presidente de junta que não se abstiveram. Deixe, sim, sim. 27 abstenções. A proposta foi aprovada com 17, houve 17 abstenções. Não, 27. Houve 27, 17, 27 abstenções. Muito obrigado, senhores deputados. Passava ao ponto número 13. O senhor Presidente tem a palavra. Sr. Presidente, muito obrigado. Trazemos aqui à Assembleia Municipal uma proposta de alienação de património municipal de venda em asta pública de um prédio rústico com aptidão urbanística situado junto ao Centro Escolar de Santa Cruz de Trindade. Esta venda, para além de haver necessidade de realizar capital por via de tudo aquilo que temos vindo a falar até agora, também decorre das obrigações do PAEL, que uma das obrigações é a Câmara para diminuir a dívida por património à venda. Temos-lo feito, temos cumprido o que estava estabelecido no PAEL. Infelizmente, o mercado não tem correspondido e não tem adquirido o património. Também não estamos aqui para desbaratar património e esta proposta é disto o exemplo. Apesar de é a segunda vez que vem à Assembleia Municipal para colocar em asta pública, não há aqui uma baixa de preço significativa, apesar do mercado imobiliário hoje, como todos sabemos, estar muito por baixo e com pouca vitalidade. Mas também, e ainda quando um pouco aquilo foi afirmado no ponto anterior, não conheço nenhum banco que hoje esteja a emprestar dinheiro abaixo de 4%. Porque se houver algum banco que empresta abaixo de 4%, digam qual é, que a Câmara Municipal vai lá pedir todo o dinheiro emprestado e escusa de estar a pagar juros à Résia Norte e às Águas Trás-os-Montes, à taxa comercial, como sabem, é de 7,75. E infelizmente,
infelizmente não há quem pratique taxas de juro abaixo de 4%. À Câmara de Chaves há um banco que já ofereceu dinheiro, ao contrário daquilo que... E vamos respondendo aos à parte, é um estilo novo de estar, mas não tem qualquer tipo de problemas. A Caixa Agrícola ofereceu à Câmara de Chaves o dinheiro que precisasse a 4%. Mas então, que razão e que sentido faria ir pedir à Caixa Agrícola 4% para pagar à Direção-Geral do Tesouro, que nos empresta também, que nos emprestou a 4%? Não fará sentido nenhum. Mas fará sentido, e eu disse isto na última Assembleia e reafirmo hoje, quando o Governo aprovar a portaria para um novo programa de plano de assistência, o PAEL 2, que não terá esse nome, terá outro nome. Eu disse aqui que a Câmara de Chaves, se tiver oportunidade, irá financiar-se com todo o dinheiro que precise, independentemente ao subprograma que seja. Fique da forma como fica em termos de resgate. Condicione-me ou não a minha futura atuação, mas eu estou aqui para resolver os problemas dos flavienses hoje e para não hipotecar o futuro. E se eu puder pagar juros a 2,32, como é o PAEL no programa de assistência que estamos, não pagarei a 7,75. Nem que isso me limite a minha ação e me diminua a minha capacidade de intervenção enquanto Presidente da Câmara. Fica este compromisso aqui convosco. Muito obrigado, Sr. Presidente. Está inscrito primeiro Pinto Eu dava a palavra para discussão neste número ao deputado António Jorge. Deixa eu falar, ok. Está. Não tinha previsto estar a falar nesta ordem do Porto de Trabalhos, só que o Sr. Presidente falou de PAEL e de dívida e endividamento quando estamos a falar de venda de património. Era só para dar duas notas muito rápidas. Seguramente que há municípios e empresas a recorrer à banca abaixo dos 4%, isso existe no mercado. Depois, para dizer outras duas notas muito rápidas, que são as seguintes. Foi pena que o PAEL anterior isso não tivesse sido aproveitado, ou seja, o município de Chaves, em vez de ter contratado, não sei se foi de 8 ou de 9 milhões, não tenho agora 8, podia ter contratado, podia ter ao PAEL para toda a dívida, para todos os pagamentos em atraso. Não o quis fazer e a gente percebe porquê, porque estávamos próximos às eleições e era muito chato reconhecer este valor da dívida que já foi reconhecido em janeiro, que já foi reconhecido em dezembro e é reconhecido agora. Não se fez por isso e se calhar foi uma oportunidade perdida, provavelmente seria um ato de boa gestão. Era um ato de má gestão política, percebe-se, mas era um ato de boa gestão financeira, não foi feito. E depois para dizer que concordamos com essa estratégia de ir ao PAEL ao montante máximo, lamentamos é que tenha que se fazer uma coisa dessas, porque isso significa que a Câmara, com o resgate, não é capaz, tem que ir ao segundo. A Grécia aconteceu-lhe o mesmo. Muito obrigado. Tem a palavra o deputado António Jorge Pinto Barros, por favor. Sr. Presidente, antes de mais, muito boa tarde à mesa da Assembleia Municipal, Sr. Presidente, Srs. Secretários, Sr. Presidente, Srs. Vereadores e Senhoras e Senhores Deputados. Sr. Presidente, antes de mais, se nos garante que fará tudo para não hipotecar o futuro, recorrendo a qualquer linha de crédito a que tenha possibilidade de recorrer, então será melhor não vender este prédio. Até porque isso é um pouco contraditório com aquilo que o Estado nos pede. O Estado pede-nos invista, tenha coragem, tenha imaginação no investimento, crie emprego, acredite no seu país. Mas o mesmo Estado, em momentos de aflição, vende. Não tem coragem, não investe, não tem imaginação para fazer deste património, que é um património público, para fazer dele, ou para o tornar, ou capacitar para o benefício público. Era preciso ter imaginação para olhar para isto que temos aqui e dizer, não, podemos fazer um ninho de empresas que foi perspectivado por um antigo magistério e que por acaso agora está ao serviço da Voz da Juventude. Podemos fazer
uma sala ou várias salas em que vários jovens possam desenvolver, jovens desempregados, licenciados, possam desenvolver qualquer tipo de atividade, desde, é um exemplo, ou dar explicações, fazer workshops, qualquer tipo de atividade pagando uma taxa de utilização simbólica. Isto é um património público e de uso público e que beneficia o bem público. Ora, assim não é entendido, o mais fácil é vender a avaliação de 500 e qualquer coisa mil euros, 529.150 euros. Ora bem, mesmo baixando os braços, porque isto, Sr. Presidente, tem que ser encarado como um baixado de braços, mesmo com este baixado de braços, desistindo da luta, desistindo do nosso país, desistindo dos nossos jovens, desistindo do nosso Conselho, mesmo assim, não me parece que consiga vender este património desta forma, Sr. Presidente. É mais do que lógico. Isto é utópico dizer, até porque o Sr. Presidente acabou de jogar agora um sorriso, mas também tem que concordar numa coisa. Aquilo que o Sr. Presidente põe na proposta e aquilo que nos diz é completamente contraditório. Primeiro, o Sr. Presidente diz aqui que vende património porque as boas práticas da gestão aconselham a adoção de medidas tendentes à arrecadação de receitas extraordinárias e que essas receitas, a alienação do património que não se encontra a ser utilizado, garantirá a arrecadação de receitas que podem vir a financiar projetos relevantes de interesse municipal. Ora, o Sr. Presidente, quando veio aqui, veio dizer que o projeto de interesse municipal é pagar dívida. Sr. Presidente, estamos a vender anéis para ficar sem nada para pagar dívida. Isto é uma boa gestão autárquica, Sr. Presidente. Bom, mas, e para evitar sorrisos e esgar de sorrisos, vamos então à venda de património. 529 mil euros. Sr. Presidente, eu penso que ninguém lhe vai pegar nisto. E para facilitar o seu trabalho, pensamos nós que seria melhor lotear, proceder a um loteamento, os serviços da Câmara poderão fazê-lo a um custo comedido e vender pelo menos às parcelas. O Sr. Presidente irá dizer que se calhar não quer correr o risco de vender uma parcela ou duas, ficar com as restantes, corre o risco de haver aqui despesa, mas riscos todos nós corremos, até porque eu tenho sérias dúvidas, Sr. Presidente, que este imóvel, a este preço, que se consiga vender. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou a palavra ao deputado João Madureira, por favor. Muito boa tarde, já que vai sendo usual este tipo de cumprimento. Eu, para que não possam deduzir que fazer um bocado o papel do PSD, ficarmos ali caladinhos e quietos na nossa cadeira, resolvemos desempatar um pouco o discurso, porque me parece que isto está muito entre a oposição do PS. Sr. Deputado, desculpe, só se chegasse o microfone mais um bocadinho. Eu desculpo. Muito obrigado. Ouvem melhor assim? E então, para que isto não fique numa disputa entre o PS e o Sr. Presidente da Câmara, nós também temos alguma coisa a dizer. E eu venho aqui falar nisto porque, como sou professor, são coisas que de certa maneira me tocam. E dizer também que o que nos opõe ao Partido Socialista, nomeadamente na variação, e ao PSD, não é uma questão de forma, é uma questão de conteúdo, é que nós estamos mesmo contra a alienação, contra a venda do terreno. Ou seja, nós achamos que deve ficar na propriedade da Câmara Municipal e, se possível, que sirva para servir, desculpem a redundância, que sirva para servir a própria escola. Ou seja, toda a gente sabe quando passa por ali, eu passo lá, vou às compras e fazer outras coisas. E é verdade que na hora de ponta, ou seja, de manhã, à meia da manhã, na hora do almoço e depois na hora de saída, aquilo é quase um caos. Eu sei que também já arranjaram um pouco ali lugares de estacionamento, mas parecem-me nitidamente insuficientes.
Eu acho que isto tem mais a ver, também queria falar um pouco na dívida, porque me parece que a verdade sobre a dívida é relativa, do que eu estou a deduzir. A mentira sobre a dívida também é relativa. Porque uns dizem que é de 40 milhões, outros dizem que é de 50 milhões, e até há pessoas, eu penso que essas são as más línguas, que falam em 70 milhões. É claro que isto, só a história poderá vir a apurar. No entanto, quero dizer que, para mim, e para as pessoas que me são próximas, 40 milhões de euros é uma dívida enorme. Ou seja, ainda penso mais, acho que é um monstro que está a destruir, não só a possibilidade de desenvolvimento do nosso Conselho, como dos Conselhos e até do Governo da Nação, não é? Nós sabemos que o buraco da dívida é um buraco negro, ou seja, puxa tudo para lá, não vai ser muito difícil. Se repararem a nível do Governo Central, já andaram a vender tudo o que era possível e a dívida aumentou, curiosamente aumentou. Ou seja, eu também penso que aqui, independentemente da venda que queira fazer, a dívida também vai aumentar. Agora, para que níveis, eu ainda não sei bem. De certa maneira, também há um pouco aqui o conceito, em Chaves, já vendo a cidade e pensando a cidade de futuro, parece-me que, se repararem ali no hospital, havia o hospital, que é um espaço público, e o que é que fizeram? Basicamente, às autarquias, não sei quem foi, não é isso que está em discussão. A verdade é que autorizaram habitações, a construção de edifícios, e é verdade que o hospital, que devia ser um sítio calmo, um sítio de certa maneira, onde os doentes não se sentissem, de certa maneira, com aquele barulho todo. E eu também não percebo, é que há casas que só não estão dentro do hospital, mas estão muito à beirinha. Quer dizer, parece que ali deve haver pessoas que, de certa maneira, quando estiverem doentes, querem ser... Faz-me lembrar quando eu era jovem e havia colegas meus que viviam mesmo ao pé do liceu. Curiosamente eram os últimos a chegar às aulas. Mas parece que há ali pessoas que parece que têm que fazer os edifícios ao pé do hospital para terem acesso logo direto, como se isso... Eu, sinceramente, não sei qual é a utilidade de fazer prédios junto de instituições públicas, porque isto é perspectivar o futuro. Isto, quando se constroem edifícios, é muito difícil depois mexer neles, não é? Não há cá martelo que os destrua. E lá em cima, segundo me parece, seria de bom tom que aquele terreno, se chama-lhe prédio rústico, o terreno que é o único que sobra, que se reparar aquilo está delimitado por estradas, atrás tem habitação e do outro lado também vão criar habitações, não é? É claro que parece que a única divergência entre o PS e o PST é que se aquilo deve ser vendido como um lote ou com vários lotes. Não, foi... Não. Eu li o documento, ou seja, o documento que veio que foi entregue, como foi entregue, é o que está lá. É o que está lá. Ou seja, o que eu quero dizer, ou o que eu venho aqui dizer, e desculpem às vezes não ser muito conclusivo, mas a verdade é que a nossa proposta, ou seja, o nosso sentido de votação vai ser no sentido de votar contra. Eu, se depois tiver mais alguma coisa a dizer... Muito obrigado, Sr. Deputado. Muito obrigado. Descerei. Dava a palavra ao Deputado João Rua, por favor. Começo por cumprimentar o Sr. Presidente da Mesa, Sr. e Sr. Secretário, Sr. Presidente da Câmara Municipal de Chaves, Senhoras e Srs. Vereadores, Senhoras e Srs. Membros desta Assembleia. Eu estou convencido, eu não faço parte
da comissão que regula o grupo parlamentar do PSD, mas não é estratégia nenhuma, é uma questão de organização, portanto, sobre o debate, e certamente que o PSD procura um debate sério, criterioso e perfeitamente pertinente, de acordo com as circunstâncias. Relativamente a este ponto, ele está perfeitamente justificado, portanto, na justificação que está vertida na deliberação do município, existindo, evidentemente, opiniões diferentes não sobre a venda, mas sim sobre o processo de venda. Com certeza que eu, particularmente, portanto, não advogo que o município se substitua aos gestores de projetos urbanísticos, porque o município não deve entrar na especulação imobiliária, e esse modelo que aqui foi focado é um modelo de gestão urbanística que se fazia e que fazem os empreendedores, sobretudo do ramo imobiliário e da construção, que adquirem um prédio rústico, transformam-no, infraestruturam-no e vendem e recuperam daí a mais-valia. Essa não é, efetivamente, a posição do município. É isso sim, e é um processo que poderia ser utilizado pelo município se, portanto, este conceito fosse direcionado para, enfim, estratos sociais desfavoráveis, nomeadamente a habitação social, tem toda a justificação que o município utilize este procedimento. Neste caso concreto e objetivo, entre estar ali o terreno, que, portanto, enfim, não está afeto para nenhuma atividade, nem consta nos planos do município, portanto, para a instalação de qualquer equipamento, e aquilo que todos constatamos, certamente iremos constatar nos pontos seguintes, Chaves tem equipamentos, muitos, e para diversas e variedíssimas atividades. E não é por falta de equipamentos que não há investimento nem fixação de pessoas. O imóvel é uma parcela sobrante de um terreno que a Câmara adquiriu em 2002 para instalação do Centro Escolar de Chaves. Portanto, trata-se de uma parcela de terreno sobrante com cerca de 8.300 metros quadrados, mas que tem uma área edificável de 5.000 metros quadrados. Mas há aqui um pormenor que é importante, é que quem adquirir este terreno, cujo valor não é especulativo, é um valor que ronda à volta dos 60, 62 euros metro quadrado, portanto, no terreno urbanizável é um preço perfeitamente enquadrado naquilo que é o mercado, pode não ser, enfim, atualmente não ser muito apetecível para os investidores, mas é um investimento que, portanto, seria perfeitamente acessível, até por valores muito superiores, há 4 ou 5 anos, mas se-lo-á certamente daqui, se não for agora, no imediato, portanto, é um bom investimento, portanto, a curto e médio prazo. Mas há aqui um outro pormenor que também é importante e que nós temos que ressalvar, é que, de acordo com os índices urbanísticos que constam, portanto, dos 8.300 metros quadrados, só serão edificáveis cerca de 5.000 metros quadrados. E, portanto, há uma reversão para o domínio público de cerca de 3.200 metros quadrados por força da urbanização do terreno. Portanto, eu não me choca rigorosamente nada, porque a venda, a alienação do terreno, acho que sim, que deve ser vendido, em vez de continuarmos a estar ali a ver mais um silvado, mais uma lixeira, porque foram feitas recentemente obras de apoio ao centro escolar, nomeadamente estacionamentos e áreas de circulação, e certamente que este é efetivamente o terreno que sobra sem qualquer utilidade para o município. Portanto, esta situação encontra-se perfeitamente justificada, portanto, e foi votada favoravelmente, portanto, na Assembleia Municipal, e, portanto, esta parcela de terreno já foi colocada à venda em 2011, portanto, é perfeitamente pertinente que seja novamente colocada à venda, portanto, nesta altura. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Deputado. Quem é? Dou a palavra ao deputado Manuel Cunha, faz favor. Eu só dizia duas coisas rápidas, uma pegando no que o Presidente da Câmara disse a propósito do endividamento. O que é pena, ou o que é lamentável,
é que nós admitamos ou tenhamos a noção de um poder que, quando nos fizer o saneamento financeiro, nos retira a autonomia política e de gestão. Quer dizer, nós não estamos num ponto em que os municípios caem de joelhos e dizem, desde que venham os juros para eu sanear as minhas dívidas, aceito tudo. Foi isso que o país fez com o acordo da Troika, não é? A CDU não se revê na decisão que o país fez com a Troika, mas também não se revê numa autarquia que, em nome dos juros de 2% ou de 2,37%, está disposta a alienar. O Sr. Presidente, se calhar, precipitou-se quase tudo, mas é preciso alguma ponderação, não é? As autarquias não podem cair de joelhos em nome do endividamento. Este é um primeiro ponto. Segundo ponto, que é, eu gostava de ter o otimismo, né, do João Miranda Rua, quando diz que no curto e no médio prazo este é um investimento. Quer dizer, é preciso perceber, né, que as empresas de construção civil de Chaves praticamente foram todas ao ar, todas. A construção civil acabou, os projetos de habitação social que haja em Chaves, e a CDU lança já essa hipótese, vão passar por resgate de casas que já estão feitas, né? E é preciso que isso seja feito com transparência, porque é um absurdo. Vivemos num país que não tem, que tem gente sem casa e tem tanta casa vazia, tem tanto prédio que está a meia construção, que nós estamos aqui a discutir tudo isto, aproveitamos a CDU para dizer o que está a dizer, o PS disse, mas nós já sabemos que ninguém vai comprar o terreno e nós já sabemos que tudo isto é um gasto de tempo, porque não há ninguém que vá investir 500 mil euros num terreno que nunca mais vai ser rentabilizado nos próximos e largos anos, ainda por cima com todas as construtoras falidas, não é? Não sei qual é a solução, mas sei qual é a realidade e não tem nada a ver com o otimismo que o João Miranda Rua apresentou, que eu sei que ele faz para tentar animar-nos, mas não vai ser assim. Muito obrigado, Sr. Deputado. Dava a palavra ao Sr. Presidente da Câmara, faz favor. Muito obrigado. Pelo menos fico satisfeito de entenderem que a Câmara não está a desbaratar património a qualquer preço. Fico satisfeito por isso, porque afinal não é alienar por alienar, é tentar alienar pelo preço justo. E como disse, decorre uma obrigação do PAIEL, quer gostemos, quer não gostemos, esta Assembleia Municipal aprovou o plano de assistência com as regras que o plano de assistência tem e que diz que é obrigação do município colocar algum do seu património à venda, e o património foi identificado. E este terreno é um dos que está identificado nesse património. Estamos a fazer mais uma tentativa, estamos a cumprir as regras do PAIEL, não estamos a desbaratar património municipal. Há aqui alguma demagogia à mistura quando se diz que o terreno devia ficar como património municipal para se lá construírem centros de dinamização da economia, nomeadamente de escritórios para alugar, como se o município dispusesse de dinheiro para fazer esse investimento, a menos que me digam, como alguém disse, que pagar a dívida é uma coisa de crianças. Se o objetivo não é pagar a dívida e é escondê-la e avançar para novos investimentos sem querer saber da herança que fica, se é esse o sentido da Assembleia, não é esse o meu sentido. Não é esse o meu sentido. E devo dizer-vos que na plataforma logística existe um edifício de escritórios que está disponível para ser alugado, escritório a escritório, não aparece a quem o queira alugar e quem o queira dinamizar. Não aparece. Realmente, a dinâmica económica do nosso concelho e, de uma maneira geral, da região toda, infelizmente, é fraca. Temos é que ter, de facto, imaginação, e aí vêm pontos a seguir, para ver como dinamizar. E digo-vos que tão bom era, para a dinamização da economia, se realmente aparecesse o comprador que edificasse neste terreno um empreendimento qualquer, imagino que não seria de habitação,
porque habitação há com fartura, seria qualquer coisa ligado ao setor comercial, imagino eu, e que geraria emprego e que geraria aqui alguma dinâmica. Que bom era que isso pudesse acontecer. Em relação à dúvida deixada pelo deputado João Madureira, o deputado João Rua já explicou que o projeto tem um aproveitamento urbanístico que prevê ceder ao domínio público, e as contas estão feitas qual é a área de cedência ao domínio público, e essa cedência ao domínio público é para estacionamento, o que irá servir o centro escolar nessa vertente do estacionamento. Mas também nunca se projetam infraestruturas em nenhuma parte do mundo para as horas de ponta. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para... Tem a palavra. Sr. Presidente, de todas as vezes que vim aqui intervir, eu acho que não me pode acusar uma única vez de me deixar ir no caminho da demagogia. E o Sr. Presidente acabou de dizer que eu busquei aqui a demagogia na minha intervenção. Mas, Sr. Presidente, tem que concordar comigo que ao apresentarmos uma proposta, que é um documento escrito, que é um documento oficial e que é esse documento que vai ser avaliado nesta Assembleia. E esse documento, ao dizer que a venda deste património é essencial para a prossecução de determinados projetos, e depois o Sr. Presidente, na defesa dessa proposta, diz que afinal a venda do património é para pagar dívida. Sr. Presidente, quem é o demagogo? Valha-me Deus, Sr. Presidente. Aqui a questão é defender o património que é público. Tudo bem, estamos numa situação economicamente difícil, é uma decorrência do PAEL ter que vender património? Tenho algumas dúvidas, mas se o diz, acredito que tenha fundamentação para isso. Agora, dizer que é a única hipótese, eu faço-lhe a pergunta. O Sr. Presidente ponderou algum projeto que a Câmara pudesse suportar? Porque nós não estamos aqui a falar em projetos faraónicos. Algumas outras câmaras, eu gostava de lhe trazer dados, mas algumas outras câmaras fazem projetos, lançam mão de projetos em que são projetos que fazem por concurso público através de jovens arquitetos, que fazem o projeto gratuitamente, fazem projetos em que o objetivo é o baixo custo dessa mesma edificação e com o objetivo de criar infraestruturas de apoio às circunstâncias atuais. O Sr. Presidente ponderou isso, ou a Câmara ponderou isso? Não me parece, Sr. Presidente.